Gostaria de apresentar a doutora Amanda Leal de Vasconcelos. Ela vai falar um pouco para a gente hoje sobre a intoxicação urêmica em cães e gatos. Ela é mestre e doutora pela Unesp. Ela é membro da Sociedade Americana de Nefrologia e Urologia Veterinária. Ela é proprietária da empresa Nefropet, Nefrologia e Urologia Veterinária, em Fortaleza, e ela é professora da Universidade Estadual do Ceará. Gostaria de passar agora a palavra a ela. Com grande honra recebemos ela hoje. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria mais uma vez agradecer o convite da professora Paula Priscila e agradecer a todo o apoio que o Eduardo nos dá nesse tipo de evento online, né? Então, vamos começar, né? E o assunto proposto para a gente conversar hoje foi intoxicação urêmica em cães e gatos e, na verdade, é o que o clínico deve saber a respeito. Eu vou começar um pouquinho sobre as definições para a gente poder entender o que é essa intoxicação urêmica. Na verdade, primeiro de tudo, a gente tem que saber, o clínico deve saber o que é azotemia. A azotemia nada mais é do que a elevação sérica de compostos tóxicos em decorrência do mau funcionamento dos rins, certo? A azotemia, ela está diretamente relacionada com o aumento de ureia e creatinina, tá? E esse aumento de ureia e creatinina vai levar a sinais variáveis. O que eu quero dizer com isso? O paciente não vai chegar para vocês falando que ele está num quadro de azotemia, ok? E aí, o que na verdade é a intoxicação urêmica ou síndrome urêmica? É o conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar manifestações sistêmicas resultantes do mau funcionamento dos rins. Ou seja, a intoxicação urêmica nada mais é do que os sinais clínicos demonstrados pelo quadro azotêmico, tá? E essa azotemia, levando à intoxicação urêmica, ela pode ser causada por N coisas, tá? Não significa que o paciente em quadro de intoxicação urêmica, que ele vá ter uma doença renal crônica, tá? E vamos conversar disso mais adiante. Essa intoxicação urêmica por conta de uma queda de taxa de filtração glomerular, e essa queda ela pode ser brusca nos quadros agudos ou gradual nos quadros crônicos. Vai levar a quê? Ao acúmulo de resíduos orgânicos, que são resíduos tóxicos, tá? Nem todos esses resíduos, eles são conhecidos, ok? E aí dá-se o nome de uremia, e a definição da palavra é bem forte, né? É urina no sangue. Então, a gente sabe que uma das principais funções dos rins é fazer a filtração sanguínea, a grosso modo, absorver o que tem de bom e eliminar o que tem de ruim. Ou seja, muita coisa é excretada única e exclusivamente por via renal. E quando esses órgãos, por algum motivo, param de funcionar ou tem queda da sua função, esses resíduos que seriam excretados pela urina, eles começam a se acumular no sangue, tá? E isso também ocorre muito comumente em decorrência de senilidade. Por quê? Os rins, eles lidam com substâncias tóxicas todos os dias das nossas vidas, ou seja, eles passam 24 horas por dia durante toda a longevidade da espécie, lidando com substâncias altamente tóxicas. E isso faz com que, em um certo momento, e isso também vai depender das agressões que o indivíduo sofre ao longo da vida,
Muitas dessas células presentes nos rins, chamadas néfrons, essas células morrem, tá? E com isso existe uma queda da taxa de filtração glomerular, ou seja, uma queda de função desses órgãos. Consequentemente, mais cedo ou mais tarde, os pacientes poderão desenvolver doença renal, levando a quadros de azotemia com sinais de intoxicação urêmica, tá? E esses resíduos orgânicos, eles vão muito além de ureia e creatinina, tá? Mas para fins de identificação de intoxicação urêmica e para fins de estudo e de monitoramento do paciente, o que hoje em dia é viável, e quando eu falo viável também quero dizer financeiramente viável, é fazer a dosagem de ureia e de creatinina. Outras substâncias financeiramente não são viáveis da gente dosar em todos os pacientes. E isso acontece também na medicina, não só na medicina veterinária. Então, perdão. O estudo em relação às toxinas urêmicas, ele já vem de longo prazo. A primeira publicação a respeito desse tipo de intoxicação é de 1877, tá? Que a gente encontra na literatura, e nesse trabalho já não se sabia o porquê, né, o mecanismo exato de toxicidade dessas substâncias. Bem mais à frente, em 99, um grupo europeu, ele começou a estudar única e exclusivamente as toxinas urêmicas, né? Esse grupo ainda existe, tá? É o EUTOX, e eles só estudam toxinas urêmicas. O mecanismo tóxico ainda não está totalmente elucidado, então não se sabe, mas em estudos clínicos, avaliando a condição clínica de pacientes humanos, tanto pacientes com doença renal em estágio inicial, quanto pacientes dialíticos, comparado com pacientes ígidos, né? Há um aumento de várias substâncias nos pacientes com doença renal, e o interessante é que essa intoxicação urêmica, ela ocorre desde o início da diminuição da função dos órgãos, tá? Entretanto, o organismo, ele lança a mão de diversos mecanismos compensatórios, tá? Que fazem com que não ocorram sinais clínicos, mas as alterações laboratoriais, elas já existem, tá? Eu coloquei para vocês as duas páginas do EUTOX, né? E nelas a gente pode encontrar uma lista de mais de 150 substâncias já identificadas e classificadas como toxinas urêmicas, ou seja, são resíduos, tá? E no site, ele lista, né, o nome da substância, a concentração no indivíduo normal, né, a concentração em quadros urêmicos, e aqui ele também fala quais são os sinais clínicos e os outros órgãos e sistemas que são afetados em decorrência do acúmulo dessas substâncias, tá? Então, é bem interessante a gente ler para tentar entender os sinais clínicos não patognomônicos de intoxicação urêmica. Na verdade, quando nós nos deparamos com um paciente em síndrome urêmica, não é a primeira coisa que nos vem à cabeça, a não ser que o paciente esteja com uma halitose muito forte, aí a gente começa a desconfiar de intoxicação urêmica.
Mas se isso não ocorre, a gente acha que o paciente pode estar intoxicado por N causas, mas a última coisa que passa na nossa cabeça é que ele pode estar intoxicado por algo endógeno, tá? Não por algo que ele teve contato ou por algo que ele ingeriu. Então, isso deve ser levado em consideração, até mesmo porque praticamente a maioria das afecções, elas podem levar à intoxicação urêmica. E a gente não pensa, a gente vê, às vezes, leves aumentos de ureia e creatina nos pacientes e acaba desconsiderando, acha que é só por uma simples desidratação. Mas o estudo clínico daquele paciente deve ir mais além. A gente deve tentar investigar o máximo histórico daquele paciente e buscar resultados anteriores de ureia e creatina para tentar saber qual é o valor padrão daquele paciente, tá? Vamos entender isso mais adiante. Ainda é muito estudado essa questão das toxinas urêmicas, já que foram identificadas, se eu não me engano, 152 ou 154 toxinas urêmicas, mas ainda acredita-se que existam mais toxinas, mais resíduos que ainda não foram identificados, né? E esse grupo Eutox, ele é bem forte nisso. Entretanto, ele ainda não conseguiu elucidar a maioria dos mecanismos das substâncias, né? Ele só possui estudos, e muitos estudos também com ratos, né? Que eles induzem, né, a isquemia nesses roedores e vão dosar substâncias, né? Procurar substâncias que possam ser dosadas. Esse trabalho de 2012 foi o último trabalho que esse grupo publicou, mesmo a respeito de toxina urêmica, mas ele acaba sendo uma grande revisão dos outros artigos já publicados, né? Eles não chegaram a nenhuma novidade a respeito, não descobriram nenhum mecanismo específico. Então, pode ser que vocês tenham algumas dúvidas, mas que eu não vou conseguir elucidá-las porque não tem na literatura, né? O mais certinho que tem na literatura é esse trabalho que ele fala do normal e de pacientes com doenças renais, né? Ele fala das toxinas. Então, desculpa, gente, eu peguei um resfriado muito forte, mas não é Covid, já fiz o teste. Falando ainda nas toxinas, essas toxinas urêmicas, elas são classificadas financeiras dos proprietários, que isso leva muito em consideração. Oi, licença, desculpa te interromper. O Eduardo caiu a internet dele, aí eu vou pedir só uns minutinhos, se você puder dar uma pausa para ele voltar. Aguarde. Tá? Desculpa, só que caiu a internet dele mesmo, aí ele tá voltando já, tá? Tá ok, tô aguardando. Obrigada. Por nada.
Oi, voltou já. Pode Oi? continuar. Posso continuar? Pode. Imagina. Imagina. Retomando, pessoal, eu estava falando sobre as indicações das terapias dialíticas, né? Então, a gente vai levar em consideração o que está disponível no nosso meio, a condição financeira do tutor e o principal, a condição daquele paciente. Se a gente for pensar em diálise peritoneal, a gente deve saber se temos o material adequado, ou seja, o catéter específico, a solução dialisadora específica, tá? Nada de inventar outros métodos, outras técnicas, e se aquele paciente, se ele tem condições de ser sedado ou anestesiado para a colocação do catéter, tá? Que é um procedimento cirúrgico. E levar também em consideração que esse paciente não pode ter suspeita de peritonite, tá? Porque é onde o catéter vai estar. Lembrar que uma das consequências da diálise peritoneal pode ser a peritonite. E depois, se a gente optar por hemodiálise, a gente deve saber o peso do paciente e a capacidade da máquina disponível naquele local, né? Lembrar que pacientes muito anêmicos, eles devem fazer transfusão, tá? Antes da hemodiálise e avaliar também questão de albumina, de plaquetas, tem uma série de coisas que a gente deve avaliar para saber se esse paciente pode ou não ir para a máquina naquele momento, tá? Então, tudo tem que ser avaliado com muita cautela e deixo claro para vocês que os procedimentos dialíticos, eles são indicados apenas em pacientes em quadros agudos, seja um quadro agudo primário ou uma agudização de um quadro crônico, tá? O paciente veterinário em doença renal crônica estágio terminal, ele não vai para a hemodiálise, para a remoção dessas toxinas urêmicas, porque, infelizmente, a gente, por hora, não tem transplante renal, tá? Então, voltando aqui à classificação dessas toxinas urêmicas, essa primeira classe de toxinas é o que a gente consegue remover, né? Então, as principais, ureia, creatinina, as guanidinas, onde se encontra o SDMA, ácido úrico, fosfato inorgânico, tá? São os principais. Mas na rotina, na prática, a gente seguia, né, por ureia, creatinina e SDMA, para poder avaliar a condição do paciente. Depois, existem as toxinas de tamanho médio, e essas toxinas de tamanho médio, elas vão depender muito do dialisador da máquina de hemodiálise. Não são todas as máquinas que conseguem remover essas toxinas, tá? As mais conhecidas aí são a leptina e o paratormônio. Depois, por último, são compostos ligados às proteínas, tá? Elas possuem um peso molecular maior, tá? E elas não são removíveis pelas terapias dialíticas, tá? Então, veja, quando a gente coloca um paciente em hemodiálise, é claro que esse paciente ele vai ter melhora clínica, mas a gente tem que ter ciência que nós, infelizmente, não vamos conseguir remover todas as toxinas urêmicas. A gente vai remover algumas grandes vilãs, né, que causam muitos sinais clínicos, mas não vamos conseguir realmente fazer o papel dos rins. E essas toxinas urêmicas e essa síndrome urêmica, ela é uma síndrome polissistêmica, né? Então, os nossos pacientes, eles vão apresentar alterações gastroentéricas por várias causas, por desidratação, por não secreção de gastrina, tá?
alterações cardiopulmonares, e a grande maioria das toxinas urêmicas, elas causam alterações não só cardiopulmonares, mas cardiovasculares no geral, e na medicina esse é o principal medo, né? Alterações hematológicas, e as alterações hematológicas, elas não vêm somente por falta de produção de eritropoetina, mas elas também ocorrem porque algumas toxinas urêmicas, por exemplo, a ureia e o paratormônio, eles acabam causando lise de hemácia, né? E o PTH, ele também pode ser prejudicial à medula, né? Impedindo a produção de novas células sanguíneas, tá? O paciente pode ter alterações plaquetárias também, alterações neuromusculares, né? E, na verdade, a alteração neurológica, ela ocorre pelo processo tóxico mesmo, né? O paciente, ele pode ter alucinações, ele pode até convulsionar devido ao grau de toxicidade, tá? Não só em estágios finais de doença renal crônica, mas em quadros agudos severos isso pode acontecer. Tremores musculares também acontecem, tudo em decorrência de toxicidade. Né? Alterações endócrinas por ausência ou diminuição da produção de vários hormônios, não só a eritropoetina, né? Alterações oftálmicas, e aí principalmente o descolamento de retina em decorrência de hipertensão, as retinopatias no geral. Então, são sinais em diversos órgãos e sistemas em decorrência desse quadro toxicológico, em decorrência do mau funcionamento dos rins. Os sinais clínicos, como a gente já está comentando, eles são bem variáveis, né? E o paciente, ele pode ter sinais brandos, né, de um quadro inicial de síndrome urêmica, perdoe mais uma vez, onde o paciente, ele se encontra em poliúria e polidipsia. Essas toxinas urêmicas, algumas delas, elas são extremamente tóxicas para o túbulo contornado proximal, tá? Então, elas acabam causando destruição celular, além que vai levar à poliúria, além realmente da perda de néfrons e de néfrons remanescentes. E acaba havendo uma polidipsia compensatória. Então, qualquer sinal de PU e PD deve ser investigado. Variação do apetite, né? O paciente tem muito enjoo, ainda não se sabe ao certo o mecanismo, mas isso é relatado em pacientes humanos, e é o que a gente vê na rotina clínica com pacientes veterinários, né? O paciente, ele tem fome, mas ele tem repulsa da comida. Então, ele tá com fome, ele vai comer, e a hora que chega, come um pouquinho e já não consegue mais. Ou come aquilo num dia, na próxima refeição já quer uma coisa completamente diferente, não come mais o mesmo. Isso é muito relatado. E a gente acredita também que tenha associação com a gastrite crônica que esses pacientes apresentam, não só pela toxicidade de vários metabólitos, mas pela a diminuição ou até mesmo a ausência da eliminação da gastrina. Pacientes apresentam desidratação, e a desidratação, ela é multifatorial, ela pode acontecer pela própria fisiopatogenia da doença, que leva a uma poliúria, né, e também pela variação do apetite. O paciente não quer se alimentar e também não ingere água de volume adequado. Os vômitos são bastante comuns, né, a gente já falou bastante a respeito, vômitos e náuseas, né, a apatia, né, que ocorre,
principalmente nos casos de doença crônica, diarreia ou constipação, né? Essas toxinas urêmicas, elas também estão presentes no intestino, e muitas delas não são eliminadas, ou a sua síntese ou o metabolismo fica comprometido, né? Então, o paciente pode ter inflamação também intestinal, que vai levar a quadros de diarreia, também pode ter síndrome de má absorção. Então, em determinados momentos, em determinadas situações, há necessidade de você fazer uma reposição de flora intestinal, ou seja, é recomendado fazer um enema, e pode ser até com carvão ativado, para limpar todo aquele intestino, e depois fazer o uso de probióticos e prebióticos para refazer aquela flora intestinal, para que o paciente volte a reabsorver alimentos e medicamentos. E a constipação, ela ocorre também por causa de desidratação, e a constipação ela é muito comum em pacientes felinos, tá? Eles são muito mais sensíveis à constipação, à desidratação, e a terem quadros de constipação. Então, são sinais clínicos variáveis, né? Além disso, a gente pode encontrar úlceras na boca, halitose, tremores, é muito relatado, mas muito mesmo, e esses tremores, eles estão relacionados principalmente ao fosfato inorgânico, tá, que acumula. Então, antes desse paciente ter um aumento de fósforo mesmo, ele já vai ter aumento do fosfato. Esse é um trabalho nacional, tá? É um trabalho dos pesquisadores da USP, e ele foi recentemente publicado numa revista da Unesp de Jabuticabal. E esse trabalho ele avalia as concentrações plasmáticas de amônia em cães com insuficiência renal e em intoxicação urêmica, porque a amônia ela acaba subindo também, mas ela não é considerada uma toxina urêmica, né? Enzimas hepáticas estão comprometidas, intestinais estão comprometidas em decorrência do mau funcionamento dos rins, e isso interfere na síntese e excreção de amônia, tá? Então, se a gente tiver o hábito de dosar a amônia dos pacientes em síndrome urêmica, vocês vão ver que ela estará aumentada, tá? E nesse trabalho, eles falam os principais sintomas apresentados, né? Então, a maioria dos pacientes apresentavam vômitos, né? Anorexia. Alguns pacientes apresentavam melena, e essa melena ela ocorre em decorrência dessa gastrite até úlceras, né? Palidez de mucosa acontece também, principalmente em quadros crônicos, né? A litose, decorrência de uma uremia muito alta, né? Disorexia, diarreia. No geral, a maioria dos pacientes, eles tinham prostração, né? O que é o que a gente realmente vê na rotina, e a priori, quando nos deparamos com um paciente desse, a gente sempre pensa e vai investigar se não é algum quadro de intoxicação alimentar, né? Caracterizado por vômito e diarreia, ou verminose, enfim, mas a gente deve pensar em intoxicação urêmica, né? Nesse mesmo trabalho, os colegas encontraram alterações pulmonares, né? E esses estertores pulmonares, eles acontecem em decorrência da uremia crônica, tá? Então, no paciente agudo, você não vai encontrar. Então, eu coloquei esse organograma para a gente tentar entender as causas e consequências, as principais, na verdade, da síndrome urêmica, tá? Ela vai muito além disso, mas isso é o que você, clínico, tem que saber para poder identificar o paciente. Então, eu vou guiar aqui com a seta para vocês saberem aonde eu estou indo.
Então, o acúmulo de produtos do metabolismo de substâncias exógenas vão causar desequilíbrio endócrino, metabólico e ácido base, ou seja, vai alterar todo o organismo do paciente, vai ter aqui quebra da homeostase, que vai levar a defeitos funcionais e lesões na maioria dos órgãos e sistemas. E aí é onde os senhores vão encontrar pacientes com apatia, acidose metabólica e perda de peso. Isso aqui pode acontecer tanto em quadros crônicos quanto agudos, mas a gente vai ver uma diferença mais lá na frente. Esses produtos podem causar hiperfosfatemia, porque o único meio de eliminação de fósforo é via renal. E com o acúmulo de fósforo, tá? Também vai ter acúmulo de cálcio, e aí o organismo vai tentar lançar mão de mecanismos compensatórios, ou seja, vai ter liberação de paratormônio, e vai haver o hiperparatireoidismo secundário renal. Resumidamente, é o que ocorre, e alguns estudos mais recentes dizem que a liberação do PTH, ela não acontece só em estágios mais avançados da doença renal crônica, que não precisa ter esse mecanismo de desequilíbrio de cálcio e fósforo para o paratormônio ser liberado, né? Esses trabalhos falam que logo no início da doença renal crônica, já existe ação de paratormônio, tá? Que vai levar a quê? A osteodistrofia, tá? Alterações ósseas. Basicamente, o organismo vai começar a recrutar cálcio dos ossos para poder acompanhar o fósforo que está aumentado. E esse PTH, ele vai levar a anemia, que eu já falei para vocês que a anemia, ela acontece por lise mesmo de hemácias e também pela não produção pela medula, tá? Isso é um efeito tóxico do PTH. E além disso, o paratormônio ele vai agir em todo o organismo, ele vai levar a transtorno imunológico, neurológico e circulatório principalmente, ok? Deste outro lado, o paciente vai ter déficit de água, eletrólitos e nutrientes, com isso vai ter quebra da homeostase, que eu já conversei. E isso vai levar a quadros de desidratação e nutrição. Vejam que algumas dessas consequências, como a desnutrição e a perda de peso, ela só vai acontecer em pacientes com uremia crônica, tá? No paciente agudo, quando você se depara com o quadro, o paciente ainda não chegou nisso. Mas se você não intervir, como um quadro mais grave do que o quadro crônico, ele chega nessa condição de desnutrição e perda de peso muito rapidamente. E aqui eu coloquei o que é importante o clínico saber. Uma breve diferença das doenças renais agudas das doenças renais crônicas. Normalmente, a doença renal aguda tem um histórico de intoxicação por alguma coisa, de um trauma, ou de uma doença aguda, por exemplo, uma piometra, tá? Já o paciente crônico, a queixa vai ser PU e PD, normalmente confundido com idade avançada, emagrecimento e disorexia, tá? O score corporal na doença aguda normalmente é bom e na crônica já é ruim. É aquele paciente que já vem demonstrando sinais e não foi investigado. O hematócrito, geralmente, dependendo do caso de doença renal aguda, vai estar normal e pode estar aumentado, principalmente em decorrência de desidratação. E na crônica, dependendo da fase, normal ou baixo, tá? Já em estágios mais avançados. A sedimentoscopia urinária, a gente chama de sedimento ativo na doença renal aguda, porque vai haver presença de células epiteliais, normalmente aparece algum cilindro nos dando alerta, né? É aquele paciente que, na maioria das vezes, tem a capacidade de concentração urinária, dependendo do estágio, né, e do
momento que você faz o diagnóstico, e pode ter infecção, que também pode ser uma das causas da doença renal aguda. Já no paciente crônico, a gente chama de sedimento inativo, é aquela sedimentoscopia urinária que a gente não encontra nada. Raras células epiteliais de transição, às vezes hemácia e bactéria e leucócito, dependendo do método de coleta que foi realizado, tá? Falando em método de coleta, como a gente está lidando com um paciente teoricamente crítico, que é um paciente intoxicado, o melhor método de coleta é a cistocentese, porque você tem uma urina livre de contaminantes do ambiente externo e contaminantes do trato genital. Então, é importante porque essa intoxicação urêmica ela pode ter sido causada, por exemplo, pelo mau funcionamento dos rins em decorrência de uma infecção bacteriana, de uma pielonefrite. Então, é importante a gente ter uma urina por cistocentese. Potássio, tá? Normalmente, nas doenças agudas, está alto. O paciente não consegue excretar, né, essa substância. E nos pacientes com doença crônica, ele pode estar normal ou baixo. Os gatos perdem muito potássio na doença renal crônica. E a acidose metabólica, ela ocorre em virtude das toxinas urêmicas e ela vai ser importante na doença renal aguda, tá? Entretanto, ela é mais fácil de reverter ou controlar. E na doença renal crônica, ela é menos importante, os sinais são mais brandos, contudo, é mais difícil a gente controlar a acidose metabólica num paciente com doença renal crônica em estágio avançado. Tá? Então, uma diferenciação breve de doença renal crônica e aguda é que você, clínico veterinário, tem que saber para poder tratar o seu paciente. Então, pensando em casos de doença renal crônica, né, o paciente ele pode ter uma doença renal crônica que ainda não evoluiu para insuficiência renal crônica, consequentemente uma uremia crônica. Mas todo paciente com insuficiência renal crônica, ele tem doença renal crônica, tá? Então, ocorre diminuição da taxa de filtração glomerular, diminuição da reabsorção tubular, consequentemente, diminuição da capacidade renal de excreção e da capacidade renal de conservação. E isso vai haver o quê? Acúmulo de produtos, ou seja, acúmulo de toxinas, tá? De resíduos, né, na verdade, déficit de água, eletrólitos e nutrientes, levando à quebra da homeostase e os sinais de uremia, tá? A intoxicação urêmica ou síndrome urêmica. Esses pacientes, como eu já disse, eles podem ter quadros de uremia crônica. Por quê? São lesões irreversíveis e infelizmente, progressivas, que comprometem tanto glomérulos, túbulos, quanto interstício, tá? Que vão levar a normalidades funcionais e perda de néfrons. Tem que ficar muito claro que esses néfrons, uma vez que morrem, eles não se regeneram. E, atualmente, ainda não se sabe nenhum outro meio de fabricar novos néfrons, tá? Isso vai levar à doença renal crônica, né? O agravamento das lesões e a perda crítica de néfrons, porque o que acontece? Aqueles néfrons remanescentes, eles vão começar a trabalhar com força total, e a gente pode até chamá-los de supernéfrons, porque eles vão tentar dar conta das necessidades do organismo, ou seja, aumentar a taxa de filtração para poder eliminar esses resíduos tóxicos, e do trabalho excessivo, infelizmente, esses néfrons também morrem, tá?
e não tem jeito, acaba sendo um ciclo vicioso, vai haver a diminuição da taxa de filtração glomerular, levando à insuficiência renal crônica, ou seja, a uremia crônica. Aquele nosso paciente, ele vive o tempo todo com um quadro tóxico, tá? Com intoxicação urêmica. E você, clínico, tem que amenizar os desconfortos causados em decorrência do acúmulo desses resíduos, tá? É um paciente que ele não vai ficar sem medicação, então você vai ter que dar um tratamento suporte para que ele consiga ter uma qualidade de vida e uma melhora da sobrevida com essa intoxicação crônica. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Porque os pacientes, eles não vão chegar para a gente falando, olha, eu estou em intoxicação urêmica, me ajuda. Você vai ter que fazer uma anamnese bem detalhada, e nessa anamnese é importante que você saiba o histórico completo desse paciente, desde a infância até a idade atual, sabendo comorbidades que já teve, né, e tratamentos que foram realizados. Eu gosto muito daqueles clientes que chegam com a pasta do paciente, né, exames laboratoriais antigos para vocês verem os valores, né, que esses pacientes tinham anteriormente. E é claro, ver o que aconteceu naquele momento e levar a sua anamnese para o lado da queixa principal, tá? Perdão. Depois, o exame físico, ele deve ser feito da ponta do focinho à ponta da cauda. E isso inclui fazer a inspeção de cavidades. Cavidade oral deve ser inspecionada, tá? Os parâmetros básicos devem ser realizados, ou seja, frequência cardíaca, respiratória, grau de desidratação, se houver, PPC, tá? Pulso, tudo isso é muito importante. E diante da sua anamnese, do seu exame físico, você vai solicitar exames laboratoriais. E não existe uma receita de bolo, tá? Mas a gente deve sempre tentar fazer os exames mais completos possíveis. Então, o recomendado, quando você estiver desconfiando de uma intoxicação urêmica, é que não seja feito somente dosagem de ureia e creatinina, que vocês já viram que a intoxicação urêmica ela vai muito além, e que a gente não tem como dosar todas essas toxinas, mas a gente sabe o que altera. Então, o hemograma deve ser realizado, e nesse hemograma você vai já ter uma ideia se isso é um quadro crônico, se isso é um quadro agudo, dependendo do hematócrito desse paciente. Então, aí a gente quer buscar anemias, né, indicativos de alguma outra doença, por exemplo, uma proteína total muito alta, a gente começar a desconfiar de leishmaniose, infecções, tá, e plaqueta. Se esse paciente tem trombocitopenia, alguma coisa que nos leve a suspeitar de uma parasitose, levando a todo esse quadro, por exemplo, tá? Bioquímica sérica, não é só ureia e creatinina, a gente tem que avaliar a função renal, função hepática também, e isso vai depender da anamnese. Quando a gente fala de avaliação de função renal, não é só ureia e creatinina, creatinina, cálcio, fósforo, proteína, albumina, globulinas, tá? É muito além disso. E, se possível, fazer dosagem de eletrólitos, né? Se tiver hemogase, então, melhor ainda. Tá? E o que a gente não pode nunca deixar de fazer, tanto em quadros de intoxicação, quanto em pacientes críticos e emergenciais, e aqueles pacientes que vocês já suspeitam de alteração no sistema urinário, é realizar exame de urina, tá? Sempre. Então, a urinólise, ela deve ser feita praticamente em todos os pacientes, que é ela quem vai me dizer como está realmente o funcionamento dos rins, né? E eu sempre faço urinólise e UPC para saber a quantidade de proteína na urina que aquele paciente está liberando, tá? Aí já bem mais voltado para doenças renais. Essa imagem aqui ao lado
é a imagem fictícia, né, de um uroscopista, né? Os uroscopistas, eles foram as primeiras pessoas que começaram a avaliar a urina, procurando afecções ou alterações. Na verdade, os uroscopistas começaram a avaliar as características físico-químicas da urina para tentar fazer diagnóstico de gestação. Isso há muito tempo atrás, antes do início da medicina. Tá? Exames de imagem, e exames de imagem não tem um melhor que o outro, na grande maioria das vezes um complementa o outro, e como são exames teoricamente de triagem, né, raio-x e ultrassom, não precisamos de tomografia, nada disso nesse momento, né, e por que eu falo de raio-x e ultrassom? Porque você tem que descobrir a causa daquela intoxicação urêmica, e a causa pode ser alguma alteração estrutural no trato urinário, tá? Levando à azotemia. Eu coloquei aqui uma observação falando a respeito de azotemia, que o porquê é importante a gente saber o histórico daquele paciente, o histórico laboratorial daquele paciente. Imagine um cão que tem 0,6 de creatinina. Ela quase no limite inferior, e de repente ele sofre uma agressão e essa creatinina vai para 1,5. Esse paciente, ele já pode ter sinais de síndrome urêmica. E esse paciente tem azotemia? Não, esse paciente não tem azotemia. Por quê? Porque o valor de creatinina dele está dentro do valor de normalidade. Então, não é um quadro azotêmico, mas ele já tem sinais de intoxicação urêmica, porque aqueles resíduos, eles estão no organismo em uma quantidade baixa e subiram mesmo estando dentro do valor de normalidade, tá? A creatinina, ela está dentro do valor de normalidade, mas não impede que outras toxinas estejam exacerbadas no organismo. Então, o objetivo principal de todos esses exames é saber a causa dessa intoxicação urêmica, ou seja, a causa dessa azotemia. E aí a gente vai ter que identificar se ela é pré-renal, e aí tem algumas causas de azotemia pré-renal, mas a gente deve sempre pensar em coisas que diminuam o fluxo sanguíneo renal, seja uma desidratação severa, uma cardiopatia, ou até mesmo a administração de um fármaco inadequado. Tudo que mexe com perfusão renal pode levar a quadros de azotemia pré-renal. Alterações intrínsecas renais, né? Ou seja, doenças renais crônicas ou agudas, a gente tem que investigar. E também, pessoal, saber se essa doença renal tem alguma causa. Por exemplo, uma doença renal crônica com consequência de erliquiose, ou com consequência de leishmaniose, tá? Então, a gente não vai tratar só a doença renal daquele paciente que está levando à intoxicação urêmica. A gente deve tratar a comorbidade também, senão não conseguimos controlar a doença renal. E, por último, causas pós-renais, tá? Que são obstruções, e cuidado, porque essas obstruções, elas não são só em uretra, a obstrução pode ser de ureter também, de via urinária superior, e obstrução não é sinônimo de urolitíase, tá? O paciente pode obstruir por urólito, claro, mas por neoplasias, por coágulos, por plugs, por traumas, levando a fratura, tá? Então, por sinergia reflexa, a gente vai achar que o paciente está obstruído, mas ele só está com retenção. Então, tudo isso deve ser investigado. E é por isso que é importante os exames de imagem, tá? Às vezes o paciente tem uma neoplasia em região de trígono vesical, por isso está obstruído e por isso está em síndrome urêmica,
ok? Então, os exames, eles são todos complementares. Como tratamento, o que é principal? Eliminar agentes nefrotóxicos. Então, tudo que possa causar toxicidade renal, a gente deve eliminar. Por exemplo, uso de anti-inflamatórios, uso de antibióticos nefrotóxicos, tá? Saber se aquele paciente teve contato com algum tipo de veneno. Então, agentes nefrotóxicos a gente elimina. Depois, solucionar, quando der para solucionar, ou amenizar a causa base da doença renal, levando à síndrome urêmica, tá? Um exemplo, pacientes com piometra, a gente deve fazer a remoção cirúrgica do útero, ok? Por quê? A síndrome urêmica está em decorrência do processo infeccioso inflamatório, tá? Esse é um exemplo bem clássico. Depois, manter o paciente hidratado, tá? Manter o paciente hidratado e, consequentemente, normalizar a volemia e normalizar a perfusão renal, ok? A gente não tem como e também não deve avaliar o paciente desidratado, apesar de que, normalmente, no Brasil, o que a gente faz? Coleta material para exames laboratoriais assim que recebe o paciente e depois que o paciente está hidratado, repete todos aqueles exames, tá? Aquele exame com o paciente hidratado é que vai ser o valor real, certo? E, pessoal, a gente deve dar suporte para esse paciente. Não vai ter uma causa um tratamento específico, a gente deve dar suporte, ou seja, avaliar os sinais clínicos em decorrência da intoxicação e as alterações laboratoriais, avaliar o que é possível da gente controlar, tá? O que vai nos dar subsídio para isso também, e principalmente nos pacientes críticos, né? A avaliação do débito urinário. Então, um paciente hospitalizado, a gente deve saber o débito urinário. O débito urinário entre 1 e 2 ml por quilo por hora de urina é que vai nos dizer que esse rim, ele está trabalhando, tá? Ele pode estar com sua funcionalidade diminuída, comprometida em decorrência de doença renal, mas ele está trabalhando, e aí você precisa dar subsídios para que ele possa trabalhar. Então, é isso que vai auxiliar o débito urinário. Sem o débito urinário, a gente fica um pouco sem parâmetro, né? E o débito urinário ele deve ser avaliado de hora em hora. E a avaliação da pressão arterial. Esse paciente não pode estar hipotenso, a pressão abaixo de 100 já não é legal, tá? E hipertenso, ou seja, com a pressão acima de 160, 170, tá? Por quê? Nesses dois extremos, estou com interferência externa aqui, gente, desculpem, da rua. Nesses dois extremos, a gente vai cogitar a possibilidade de intervenção medicamentosa, tá? Órgão-alvo, tá? E faz parte desse suporte ao paciente intoxicado a nutrição, tá? O paciente, ele está em síndrome urêmica, ele por vezes vai estar nauseado, inapetente, até mesmo com vômito, mas a gente deve controlar esses sinais digestórios, tá? E se o paciente não quiser se alimentar, obrigatoriamente a gente deve usar tubo, tá? Seja uma sonda naso ou uma sonda esofágica. Então, os tubos devem ser utilizados, tá? A falta de alimentação só traz malefícios para aquele paciente. Aquele paciente ele precisa ser nutrido. Tá? Eu coloquei aqui alguns fármacos e doses, porque o controle da gastrite e do vômito é um dos pontos chaves do tratamento. Além da hidratação, que é importantíssimo,
controlar gastrite e vômito também. Então, a gente pode usar protetor gástrico, ranitidina ou omeprazol. Ranitidina, hoje em dia, a gente só está encontrando na veterinária, né? Controlar o vômito com Flazyl, ondansetrona ou Serenia, tá? Particularmente, eu gosto muito do Serenia e depois eu troco para Flazyl, ondansetrona, vai depender de cada caso em particular. Lembrar que tem pacientes com síndrome urêmica crônica que fazem uso contínuo de protetores gástricos e podem fazer uso contínuo de ondansetrona ou Flazyl. Em relação à inapetência, a gente pode utilizar não só para gato a mirtazapina, tá? E controlar as possíveis úlceras desses pacientes com sucralfato, tá? É bem possível que pacientes em uremia crônica, que eles façam vários ciclos desses medicamentos e alguns de uso contínuo, e isso deve ser controlado, para que a gente consiga, se o paciente não se alimentar sozinho, utilizar os tubos. Não se assustem. Pensando no controle das toxinas urêmicas, né, que a gente vai utilizar a dieta terapêutica, tá? É uma das indicações da dieta terapêutica. As toxinas urêmicas, a grande maioria delas, elas têm relação direta com a quantidade de proteína da dieta. Então, as dietas terapêuticas para pacientes com doença renal crônica têm o objetivo principal de controlar essas toxinas urêmicas, e é uma dieta que ela vai ter uma restrição de proteína e uma fonte não proteica de energia, que normalmente é uma gordura boa. Então, começando por aqui, essa fonte não proteica de energia, ela vai diminuir o catabolismo. Consequentemente, ela vai diminuir a acidose metabólica, que também é um grande vilão. Vai diminuir os compostos nitrogenados não proteicos, principalmente aqui ureia, creatinina e ácido úrico, que vai inibir a diminuição da hematopoiese, ou seja, vai tentar diminuir a anemia, tá? Mas a gente não pode esquecer que tem o paratormônio ainda, que é um grande vilão, mas a gente também tenta controlar ele por aqui. E vai diminuir a diurese dissoluto, ou seja, vai diminuir a perda de água, eletrólitos e vitaminas. Tudo isso aqui só com essa fonte não proteica de energia. Já com a restrição de proteína, ela vai também diminuir a acidose metabólica, ela vai diminuir a ingestão de fósforo, diminuindo a ingestão de fósforo, vai diminuir a fosfatemia, tá? Consequentemente, diminuindo o hiperpara, que vai diminuir anemia e catabolismo, tá? Além de diminuir a progressão da doença renal, tá? E a própria restrição de proteína, por vários outros mecanismos ainda não elucidados completamente, mas com relação às toxinas urêmicas, vai diminuir a taxa da progressão da doença renal, tá? O problema é que, infelizmente, não são todos os pacientes que aceitam as dietas terapêuticas comerciais existentes. E aí é nesse ponto que a gente pensa, saco vazio não para em pé. Se o paciente não aceita de jeito nenhum as dietas comerciais existentes, né, a gente deve utilizar uma dieta comum. Uma coisa que a gente deve prestar muita atenção nos pacientes e que acontece muito em gatos, tá? Por serem carnívoros restritos, tá? Esse paciente com a restrição proteica por um período prolongado, ele acabar fazendo catabolismo, ele tendo perda de peso, tá? E quadros de subnutrição. Então, a gente deve avaliar bem direitinho
o uso ou não das dietas terapêuticas. Não são todos os pacientes e não são todos os quadros que há necessidade de dieta terapêutica. Uma coisa que a gente deve ter isso muito em mente é a dieta terapêutica, ela pode ser utilizada em pacientes que estão com apetite caprichoso, mas têm apetite, e naqueles pacientes que estão com tubos. Agora, aquele paciente que está com muita hiporexia, quase anorexia, ele não vai querer essa dieta. Tá? Aí a gente deve melhorar o quadro clínico desse paciente. Se ele tiver com uma fosfatemia muito alta, a gente utiliza quelantes, até que ele melhore um pouco e a gente tente voltar para a dieta terapêutica. Tá? Eu coloquei aqui alguns casos clínicos para a gente conversar. Então, essa aqui é a Nina. Eu não tinha nenhuma fotinha da Nina, só tinha no Instagram. A Nina era uma gatinha, tá? SRD de 2 anos de idade, bem pequenininha. E a Nina, ela tinha pielonefrite crônica, tá? A pielonefrite é uma doença tubulointersticial e a Nina já tinha um quadro de azotemia crônica. Aqui ela estava em crise, tá? Ela teve uma agudização, então ela estava com 7 de creatinina, a ureia nem estava tão alta assim e o fósforo também não estava tão alto. O valor dessa máquina de referência é bem alto, mas 7,5 de fósforo já é um valor um pouco alto, né? Os outros parâmetros estão dentro dos valores de normalidade, tá? Então, essas aqui foram as únicas coisas que a gente conseguiu ver de alterado na Nina, e ela tinha sinais de síndrome urêmica. Quando a gente conseguiu controlar a pielonefrite, consequentemente, a síndrome urêmica da Nina melhorou. Infelizmente, a Nina ela já veio a óbito, ela já tinha estágio avançado de doença renal. Depois que ela saiu dessa crise, a creatinina dela manteve-se em 5, 5,2, tá? Então, a gente já sabia que era estágio final de DRC. Mas todo o suporte foi dado a ela, principalmente suporte gástrico e de hidratação. Essa aqui é a Lola, tá? A Lola hoje, acho que ela tá com 4 aninhos. Ela deu entrada na emergência com vômito e anorexias agudos. A tutora realmente relatou que ela foi trabalhar e a Lola estava bem. Quando chegou em casa à noite, ela estava péssima, tá? A Lola fazia uso inadequado de Fortecor há 2 anos, tá? Ela é um cão hiperaxefálico e ela tem espirro reverso, ela tem um pouco de sobrecarga cardíaca, ela tem um leve aumento de átrio direito e, em decorrência disso, um veterinário prescreveu Fortecor para ela. E a proprietária forneceu o Fortecor durante 2 anos, tá? E a gente sabe que isso mexe com o sistema renina-angiotensina-aldosterona e também mexe com a perfusão renal, né? E os inibidores de ECA, eles podem fazer uma queda brusca de taxa de filtração glomerular. E foi isso que aconteceu com a Lola. Ela deu entrada na emergência com 9,5 de creatinina, com todos os sinais tóxicos possíveis, né? Na emergência ela já começou com diarreia, com tremores, tá? Então, 9,5 de creatinina já era uma forte candidata a uma terapia dialítica. Entretanto, em menos de 24 horas, ela respondeu muito bem, né? A creatinina dela foi para 2,3, tá? No dia 2, e 15 dias depois já estava 1,3. Hoje, eu vi a Lola essa semana, né? Ela veio fazer check-up. Ela estava com 0,8 de creatinina, tá? Então, ela teve uma intoxicação aguda, mas como a gente conseguiu reverter o quadro muito rápido, a doutora muito cuidadosa, ela não ficou com nenhum dano permanente renal. Então, eu coloquei aí os primeiros 15 dias dela, e aí a gente pode ver que também teve aumento de proteinúria, depois normalizou, a densidade urinária dela caiu, ou seja, aquele rim perdeu a capacidade tanto de concentrar
ponto de diluir a urina estava muito diluída, estava 1,012, e depois 1,023, ou seja, aquele rim já estava voltando a funcionar de novo, tá? E, consequentemente, as toxinas urêmicas foram eliminadas e esse paciente ficou bem. Feito somente tratamento convencional e o principal, eliminamos uma causa de nefrotoxicidade. Tá? Esse é o Dindo. O Dindo eu não coloquei aí, mas é um gatinho de 17 anos, tá? E o Dindo apresentou mais uma vez constipação e disorexia. Ele já vinha apresentando esse quadro recidivante há mais de um ano. Ele foi a um outro colega que diagnosticou doença renal crônica, na verdade, o colega diagnosticou azotemia. O Dindo com 3 de creatinina, mas não foi investigado a causa desse aumento de creatinina e também não foi feito nenhum tratamento específico, nenhum tratamento de suporte, nem avaliado outros parâmetros que pudessem estar alterados. E aí o Dindo também recebeu um diagnóstico de artrose, não artose. Eu cometi um erro de digitação, para variar, como sempre. O Dindo apresentou um diagnóstico de artrose por uma dificuldade de locomoção, e mesmo ele tendo doença renal crônica, foi prescrito para ele 10 dias de um anti-inflamatório. 10 dias é muita coisa. E aí o que aconteceu foi que o Dindo, eu vi o vídeo dele subindo e descendo a escada, brincando, feliz e contente, e no 9º dia de anti-inflamatório, o Dindo começou com constipação e não querer comer, com disorexia, só comia o que ele queria. E segundo a tutora, ele já havia tido alguns vômitos esporádicos durante o uso do anti-inflamatório. Ela procurou a emergência porque ele não estava defecando. Essa foi a queixa principal, tá? E aí o Dindo, ele estava muito desidratado, né, e ficou internado. Quando ele chegou no internamento, ele já estava com 7 de creatinina, e a evolução dele foi muito rápida, né? Ele imediatamente começou com náusea, a constipação continuou, muito desidratado, tremores, e ele estava em estupor, tá? Ele respondia muito pouco, estava num quadro semicomatoso. A tutora não conseguia entender o porquê que o gatinho dela num dia estava pulando, brincando, e no outro dia estava mal, mas os anti-inflamatórios COX-1 e COX-2, eles mexem diretamente com o fluxo renal, e ele sentiu muito, e um gato de 17 anos, com total certeza, e como já a gente sabia, ele não tinha a função renal toda preservada, ele já tinha uma doença renal crônica em curso, então ele tinha poucos néfrons funcionais, né? Mesmo com todo o tratamento, no 2º dia, ele fez 13 de creatinina e 12 horas depois 16 de creatinina. Nesse momento, né, a gente sabe que essas toxinas urêmicas, elas podem causar dor, né, dor óssea. A proprietária não queria eutanásia, e nesse intervalo, né, de 12 horas, de 13 para creatinina para 16, o débito urinário já estava sendo acompanhado. Foi quando o débito urinário dele começou a ter uma queda, até a produção urinária dele chegar a menos de 0,5 ml por quilo por hora, né? A gente tentou todos os protocolos possíveis, a gente não tinha nenhuma terapia dialítica disponível, porque ele já veio com diagnóstico de peritonite, então ele não podia fazer diálise peritoneal, que era a única coisa que a gente tinha, porque aqui na região não tem hemodiálise pro porte dele, ele era um gato pequeno, né? E aí, infelizmente, ele entrou em falência renal e veio a óbito com todos os sinais clínicos possíveis e impossíveis de intoxicação urêmica.
E, na verdade, ele não tinha vômitos, porque ele não se alimentava de absolutamente nada, mas ele ficava constantemente nauseado e com cialorreia, muitos tremores. Ele não chegou a convulsionar, tá? Mas ele estava em estupor. Infelizmente, o Dindo veio a óbito. Mesmo tirando a causa, né, o agente nefrotóxico, não foi possível. Esse aqui é o Mike. O Mike hoje ele já está com 2 aninhos. Eu atendo o Mike desde pequenininho, né? Ele chegou para mim com 45 dias de vida, porque ele roubou comida do irmãozinho e chegou empanzinado. Então foi feita lavagem gástrica nele, e como fizeram um exame ultrassonográfico, perceberam esse rim todo calcificado. E aí o Mike vem fazendo acompanhamento, né, periódico da doença renal crônica dele. E aí um pacientinho com 0,8 de creatinina e de repente foi para 1,5 e para 2,2, quando ele chegou com 2,2 de creatinina, ele já tinha sinais de síndrome urêmica. E aí a gente foi investigar, né? Ele estava com babesiose, PCR positivo para babésia, foi tratado e melhorou, tá? Então ele vejam que não é uma azotemia muito alta, mas já levou a uma intoxicação urêmica, tá bom? E eu só sabia disso porque eu tinha todo o histórico do Mike. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é que vocês devem reavaliar tudo, caso não estejam tendo sucesso com aquele paciente. E os quadros de intoxicação urêmica, eles são graves e emergenciais. A gente não pode esperar para o dia seguinte, tá? 4 horas para um paciente em intoxicação urêmica faz muita diferença. Então, não está tendo evolução clínica, e nesses casos de intoxicação urêmica, a gente deve ter exames laboratoriais à disposição 24 horas, e não em horários pré-determinados, tá? Por vezes, você vai precisar de dosagens bioquímicas e exames parciais de urina. Quando eu digo parciais, tira reagente, densidade, em um curto período de tempo, às vezes até 2, 3 vezes ao dia, tá? Então, se o paciente não estiver respondendo ao protocolo terapêutico, você deve reavaliar tudo, desde anamnese, exame físico, até novos exames laboratoriais, e sempre procurar comorbidade ou agentes nefrotóxicos que vocês não tinham identificado antes, né? O tratamento ele deve ser individualizado, sempre baseado nas necessidades de cada paciente. Por quê? Cada organismo responde de um jeito. Distúrbios gastroentéricos, a maioria vai ter, mas não são todos os pacientes que vão ter alterações ósseas, que vão ter aumento de fósforo, que você vai precisar intervir. Não são todos que vão ter anemia, não são todos que vão ter hipertensão. Então, não existe uma receita de bolo, a gente deve avaliar cada paciente de forma individual, de forma particular, tá? E a gente também não vai saber de cara que aqueles sinais são de síndrome urêmica. E, enquanto não for instituído um protocolo adequado, não será possível obter a compensação, ou seja, você não vai conseguir compensar aquele paciente, e lembrar que alguns pacientes podem ter intoxicação urêmica crônica. A única coisa que não tem solução são os casos de falência renal, e isso a gente precisa acompanhar avaliando o débito urinário, tá? Paciente hidratado, produção ínfima de urina, tentou-se todas as manobras clínicas possíveis, viu a disponibilidade de terapia dialítica, não resolveu, porque esse paciente realmente está em falência renal, e ele vai vir a óbito em decorrência da intoxicação urêmica, ok? Obrigada. Eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, e tá aí os meus 2 contatos,
E do outro congresso, o pessoal me mandou dúvida por e-mail, fiquei bem feliz. Mandou caso clínico, tá? Estou à disposição de vocês. Boa noite, boa tarde. Confundi. Boa tarde. Doutora. Muito boa a palestra. Eu achei incrível, o pessoal gostou também. Ali, quem está assistindo a gente pelo YouTube. Eu achei um assunto muito necessário, né? A gente está tentando trazer essa toxicologia que o pessoal não percebe, não costuma perceber, porque quando se fala de toxicologia, o pessoal pensa mais em, sei lá, ingestão acidental de planta ou coisa e tal. Essas a gente tem que perceber também. Então, é um assunto muito importante. Quero te agradecer em nome do grupo, porque com certeza a sua palestra agregou bastante. Obrigada. Eu tenho dúvidas. Os sintomas da síndrome me pareceram bastante inespecíficos. Sim. Então, geralmente, quando chega um caso, eles chegam já mais avançados ou você consegue diagnosticar já no começo e tratar mais no começo? É muito relativo. É bem relativo. Eu tenho duas realidades, na verdade. Uma realidade de emergência, que aí o paciente chega para mim com sintomas gástricos, na grande maioria, e uma outra realidade que o paciente já vem direcionado, ele já chega para mim encaminhado por um clínico que já diagnosticou a síndrome urêmica. Mas as duas coisas. O que a gente deve fazer é avaliar as toxinas urêmicas de todos os pacientes nessas condições. Mas tem muitas coisas já na anamnese que vão sendo tendenciosas para esse lado, já a gente sabendo que os rins são muito sensíveis a comorbidades e a agressões. Então, uma intoxicação, o organofosforado, por exemplo, ele pode levar a uma síndrome urêmica. O paciente tem todo o quadro clínico de intoxicação por um agente, mas ele tem a síndrome urêmica. Então, não adianta a gente tentar antídoto ou reverter aquela situação se não cuidar dos rins junto. Entendeu? E a mesma coisa do piometra, a mesma coisa de doenças cardíacas. A intoxicação urêmica, na maioria dos casos, ela é secundária a outra coisa, e a gente deve investigar as comorbidades, e que a longo prazo acaba se tornando uma doença renal crônica. Gente, obrigada pelo convite e até a próxima.